Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Certamente você já leu na internet, já viu no jornal ou até mesmo recebeu nos seus grupos de WhatsApp, seja entre membros da família, seja um grupo de amigos, a notícia que informa que agora quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda, né? Eu, inclusive, faço parte do grupo de contadores e aí foi divulgada essa imagem que diz assim, ó, imposto com amor. Quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda em 2023. E aí você sabe que começa aquela confusão política ali, né? Mas nesse vídeo eu não quero trazer para você uma confusão política. Eu quero esclarecer para você essa situação. Quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda e te mostrar quem é o culpado dessa história. Aí você vai pegar esse vídeo e vai enviar para todo mundo que você conhece que votou em Lula e também vai enviar para todo mundo que também votou em Bolsonaro, para que eles possam entender o porquê dessa história e não ficar brigando por causa de alguma pessoa, seja Lula ou seja Bolsonaro. Eu quero que você entenda, eu estou aqui como um contador que vai te explicar o porquê que quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda e quem é o culpado dessa história. Mas não esqueça, envie para todo mundo que votou em Lula e também envie para todo mundo aí que você conhece que votou em Bolsonaro para entender essa história e parar com essas intrigas que acabam prejudicando a amizade de muitas pessoas. Então vamos lá explicar tudo com calma para que você possa entender. O salário mínimo de 2023, hoje, né, 2023, é de quanto? R$ 1.302. Esse salário mínimo pode chegar a 1.320, mas ainda não foi decidido 1.320, ok? E aí, um salário mínimo e meio seria quanto? Um salário mínimo e meio seria R$ 1.953. Isso aqui é um salário mínimo e meio. Aí o que acontece? Preste só atenção. A tabela do imposto de renda diz que quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda. Essa tabela, ela tá assim desde quando, doutor? Ela tá assim de abril de 2015 até hoje, né? Janeiro de 2023. Então, desde abril de 2015, que quem ganha até R$ 1.903,98 era isento de pagar imposto de renda. Aí o que acontece? Como o salário mínimo hoje é R$ 1.302 e um salário mínimo e meio vai ser R$ 1.953, então significa dizer que quem ganha um salário mínimo e meio está ganhando mais do que R$ 1.903,58, logo vai pagar imposto de renda. Então, o que está fazendo com que eu pague imposto de renda? Não é, por exemplo, o governo que está fazendo isso. É porque o salário mínimo aumentou e a tabela do imposto de renda não muda desde abril de 2015. Para solucionar esse problema, teria que fazer o quê? Alterar a tabela do imposto de renda, ou seja, aumentar um pouquinho mais essa faixa de isenção, que foi uma promessa do governo passado de Jair Bolsonaro, que iria mudar essa tabela de imposto de renda, mas essa tabela não mudou. Isso significa dizer que se o ex-presidente Jair Bolsonaro também tivesse sido reeleito e ele não mexesse na tabela e o salário mínimo aumentar, não interessa. Quem ganha um salário mínimo e meio também iria pagar. Se o salário mínimo aumentar para 1.320, o que vai acontecer? Um salário mínimo e meio vai dar quanto? Vai dar 1.980. Ou seja, você está ganhando acima da faixa de isenção que é 1.903. Então você vai passar a pagar imposto de renda. Por que ano passado quem ganhava, por exemplo, um salário mínimo e meio não pagava imposto de renda? Porque ano passado, qual era o valor do salário mínimo? Era 1.212, certo? Esse era o valor de um salário mínimo. Só que um salário mínimo e meio seria quanto? 1.212 mais a metade dele, que daria quanto? Deixa eu pescar aqui. Daria R$ 1.818. Ou seja, você estava ganhando menos do que a faixa de isenção. Isso quer dizer o quê? Que se essa tabela do imposto de renda não mudar, se ela continuar do mesmo jeito,
congelada como ela está desde 2015, ninguém mexe nela. No dia em que o salário mínimo, vamos lá imaginar que em 2030, o salário mínimo chegou a R$ 1.900. Se em 2030 o salário mínimo chegar a R$ 1.900 e a tabela do imposto de renda continuar do mesmo jeito, então quem ganha um salário mínimo passará a pagar imposto de renda. Então eu quero que você entenda que o problema não está no salário mínimo ou no governo em si, está em que nenhum governo quer mexer na tabela do imposto de renda, porque se ele aumentar esse valor de isenção aqui, para vamos supor, vai ficar isento quem ganha até R$2.000, significa dizer que o governo vai baixar a sua arrecadação. E nenhum governo quer fazer isso por você, nenhum governo quer baixar essa arrecadação de imposto de renda aqui, que é muito dinheiro. Então, por isso que você que ganha o salário mínimo agora passará a pagar imposto de renda, porque o salário mínimo está aumentando, porém a tabelinha do imposto de renda continua a mesma coisa. E como ela continua a mesma coisa, quanto mais aumenta seu salário, mais você vai se aproximando da tabela do imposto de renda e mais pessoas vão passar a pagar mais imposto. Então, o grande lance, qual era? Era que se no governo passado tivesse alterado a tabela de imposto de renda, que foi uma promessa, talvez agora isso não aconteceria. E o governo atual também não vai querer alterar essa tabela do imposto de renda, né? Ou seja, você, tanto no governo anterior quanto no governo atual, está sofrendo com o quê? Está sofrendo com a defasagem, com o congelamento da tabela do imposto de renda. Esse é o grande problema. Nenhum governo quer mexer na tabela do imposto de renda. Ela só foi mexida, abril de 2015 e permanece a mesma coisa até hoje. Por isso, você e eu vamos sim pagar mais imposto. E enquanto não mexer nessa tabela, pode ter certeza que vai chegar um dia que quem ganha o salário mínimo vai passar a pagar imposto de renda, viu? Então é isso, explicado para você entender que não é a questão do governo em si. A questão é que nenhum governo quer mexer na tabela do imposto de renda. Espero que você tenha entendido. Esse é um assunto bem delicado porque mexe com questões políticas, mas eu tentei ser aqui com você apenas um contador que está explicando isso aqui. E aí você já envia para todo mundo do seu grupo aí, seja aquele grupo que vota em Lula, seja aquele grupo que vota em Bolsonaro, para que eles entendam que não é uma nova criação de nenhum governo. É apenas porque nenhum governo quer mexer na tabela do imposto de renda. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.